Todo o segredo do sucesso na palavra de Deus está em obedecer. No Brasil a gente chama do pulo do gato, né? É o segredo. Se você quer ser feliz e ver as bênçãos de Deus na sua vida, obedeça aquilo que Deus determinou na sua palavra. Antes da gente ler e continuar na nossa meditação, hoje segundo Crônicas, capítulo 16, vamos pedir para que Deus nos dirija? Meu Deus, nós queremos obedecê-lo, mas para isso precisamos entender a tua vontade. Por isso estamos lendo a tua palavra. Fala com a gente. Eu peço que abra o nosso entendimento e esteja aqui junto conosco durante esses minutos que vamos estar juntos. Amém. Versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai teu e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então, olha o erro que ele cometeu, né? Aqui ele está explicando o motivo que ele fez isso. Talvez naquele tempo, naquele dia, ele falou assim: mas isso é justificável. Eu estou tomando essa atitude de dar esse ouro porque eu preciso me livrar do meu inimigo. Ele poderia ter buscado a Deus, né? Mas ele preferiu fazer o mais fácil. Comprar com dinheiro, né? Não contar com a ajuda de Deus. No 4. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães do seu exército contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Belmaim e a todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com ela edificou a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. O comentário do bispo diz: não confiaste no Senhor. Em seus últimos dias, Asa cometeu erros graves. Ele deixou de confiar em Deus para confiar nos homens. Rejeitou e perseguiu o profeta e desprezou o Senhor ao buscar ajuda humana para a sua enfermidade, quando somente Deus poderia curá-lo. Vemos com isso que a pessoa pode buscar a Deus durante a sua vida, mas se no final de seus dias ela abandonar a fé, perderá o privilégio da salvação, e todos os anos que esteve com Deus não poderão compensá-la. Eu acho isso forte, né? Porque ele, na verdade, poderia ter confiado em Deus, como nós falamos, mas ele preferiu confiar no outro ser humano. Lembra que a Bíblia ela diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Quer dizer, ele confiou, ele depositou sua confiança no homem. Agora, se Deus queria levantar esse homem para livrar, era Deus que iria dirigir, não ele queria pensar nisso, né? O nosso primeiro pensamento tem que ser Deus nos livrar. No 8. Porventura, não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Então, Deus está aqui fazendo ele lembrar dos livramentos que já aconteceram e que ele, infelizmente, não se deu conta da grandeza de Deus, né? No 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O comentário do bispo: os olhos do Altíssimo percorrem toda a terra em busca minuciosa pelos íntegros. Essa é uma verdade irrevogável, pois o Senhor está em ação ininterrupta para recompensar os fiéis, mas também
para repreender e disciplinar os maus. Isso significa que nada passa desapercebido da sua onisciência. Ao observar o comportamento e as intenções dos homens, o Altíssimo faz perfeita distinção entre eles. Em todo o tempo, o Senhor deseja se mostrar forte para com aqueles cujo coração está totalmente voltado para Ele. Apesar de muitos cristãos se encontrarem dentro das igrejas, estão divididos entre Deus e o mundo. Por isso não vem a manifestação dessa verdade em sua vida. Então, ele poderia ter manifestado toda a sua confiança em Deus, mas ele deu o ouro para o homem. Detalhe, né? Um detalhe importante. Ele deu um ouro que não pertencia a ele, era da casa do Senhor. Quer dizer, ele ainda fez um erro ainda maior. No 10, porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 de seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Você percebeu qual foi a atitude dele para com o profeta? Então, isso espelhou, né? Espelhou o quê? Espelhou como ele tratava a Deus. Da forma como ele tratava ou desprezava a Deus, ele desprezou o homem de Deus. Você vê isso hoje na igreja. Quando as pessoas desconsideram o homem de Deus, quando não obedecem, né, não ouvem ou não veem aquele pastor como homem de Deus, fala, é um homem falando. Ela está desprezando, não é o pastor, mas o próprio Deus, que colocou ele ali para falar com ela, né? E, infelizmente, isso é o que o diabo vem trabalhando nos dias de hoje para fazer a pessoa ter maus olhos. Os maus olhos tornam toda a vida da pessoa em trevas. Se há uma maneira de trazer trevas para nossas vidas, é ter maus olhos contra o homem de Deus. Seja ele quem for, e ele pode estar fazendo o erro que for. Ele está naquele lugar, ele está naquele cargo, ele está naquele lugar de autoridade. Quem colocou ele lá foi o próprio Deus. Então, não lute contra ele. Agora nós vamos dar continuidade, né? Agora os reinados. 1 Reis, capítulo 15, nós lemos do 1 até o 24, agora vamos ler do 25 em diante, tá bom? E ele diz assim: E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Então, só lembrando que Jeroboão, ele reinava sobre as 10 tribos, e Asa reinava sobre as 2 tribos em Jerusalém. Então, agora ele voltou a contar a história do lado de Israel. 26. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Zacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercaram a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aias, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e fez pecar Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel. Quanto ao mais, dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa,
rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Infelizmente, é mais um rei que comete o mesmo erro que o outro. Quer dizer, ele não se consertou, ele não buscou fazer o que era certo. Infelizmente, continuou nos mesmos erros de Jeroboão, né? Talvez para não ficar mal diante dos outros, ele continuou fazendo o que Jeroboão já fazia. 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porque te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais, dos atos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirsa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. O comentário diz: te levantei do pó. Essas palavras foram ditas pelo profeta Jeú contra Baasa. O próprio Deus havia conduzido esse homem ao trono de Israel e lhe dado honra e autoridade. No entanto, ele não lhe foi grato em nada. Pelo contrário, além de não reconhecer a soberania do Altíssimo e pecar contra ele, levou todo Israel também a transgredir os mandamentos sagrados. Por meio da fé, o Senhor tira do fundo do poço pessoas com a vida destruída. Mas, se depois de serem erguidas do pó, elas se deixarem seduzir pelo brilho do mundo e do pecado, é só uma questão de tempo para caírem e voltarem à ruína. E olha que ele ainda reinou 20 e poucos anos, né? Como nós lemos. Quer dizer, ele poderia ter escolhido fazer o que era certo, seguir o caminho correto, né? Mas preferiu fazer o que era errado. Então, a escolha, não é que ele não tinha alternativa, tem. É como a pessoa que comete o erro. Ela está diante de uma escolha, ela pode escolher não ir, não fazer, não usar, mas se ela escolhe fazer, ela está escolhendo o erro. No 8, no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem os seus parentes, nem os seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e o pecado de Elá, seu filho, que cometeram e com o que fizera pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Olha só, um dos motivos pelos quais levou eles a caírem. Lembra que Deus falou, eu levantei você do pó. Tem um salmo que diz, né, de Davi, que levanta o pobre do pó, do monturo necessitado, para o assentar à mesa com os príncipes. Então ele fez isso com Baasa. Mas Baasa não valorizou, sabe? Esse é o vírus chamado ingratidão. E quando esse vírus atua na vida de alguém, essa pessoa não sabe ser grata
aquele que deu a ela aquela oportunidade, que fez mudar a vida dela. Ela vira as costas. Baasa fez isso. A vaidade levou ele então a cometer esses erros gravíssimos. 14. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele a Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao poço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Então ele se suicidou. Ele poderia ter buscado a Deus, né? Olha, a gente lê, a gente começa a ficar nervoso, porque as pessoas poderiam voltar-se para Deus. Mas olha, não é diferente dos dias de hoje, não. Se você olhar nossas atitudes, eu falo por mim, e você pode falar por você. Às vezes a gente toma atitude precipitada e não busca Deus, não busca a direção de Deus, né? 19. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou sobre o monte. E chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono de monte. E fez Onri o que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes deles. Então quem foi que escolheu Onri? Foi Deus? Não, foi o povo. Lembra que foi o povo que escolheu também um rei para si? Deus trouxe Saul, mas Saul se corrompeu. Aqui ainda foi pior ainda, no 26. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Sabe qual é o problema da vaidade? Ela faz você olhar para aquilo que você não tem e desejar. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem condições de ter um bom telemóvel, mas ela deseja. Aquilo para ela se torna um laço, porque ela é capaz de fazer qualquer coisa para conquistar aquele telemóvel. E daí, eu estou dando um exemplo, mas ele se expande para qualquer outra razão humana, né? 28 agora. E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E agora vem um reinado complicado de Acabe, né? Você vai entender mais para frente. No 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulheres a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. O comentário diz: Acabe, a sucessão dos reis de Israel, revelava a continuação de uma história de infidelidade e maldades. Acabe deu sequência aos pecados de Onri, seu pai.
porém conseguiu ser ainda pior devido à má influência da sua mulher Jezabel, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Como estrangeira, Jezabel levou para Israel um grande número de sacerdotes adoradores de Baal. Ela ampliou e fortaleceu o culto pagão em Israel de tal maneira que a adoração ao Deus vivo quase se extinguiu. Então, nós vamos ver um período negro da fase de Israel. Vamos lá. No 33, também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Em seus dias, Hiel, o Beletita, edificou a Jericó, em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. O comentário do 33, irritar ao Senhor. Acabe achou pouco a perversão que seus antepassados praticaram e agiu de modo mais cruel ainda. Ele ignorou a lei mosaica, se unindo a um matrimônio, a uma pagã, e se tornou um adorador de Baal e ainda permitiu que a sua mulher ocupasse todo Israel com santuários e sacerdotes pagãos. Além disso, construiu um poste ídolo de falsa deusa Será e a colocou como símbolo da fertilidade em Samaria. Acabe provocou o Senhor, superando em iniquidade todos os reis anteriores. O Altíssimo, porém, preparava Elias para executar o seu juízo, como resposta às ações perversas do rei. Essas são as tentativas de Deus tentar recuperar o seu povo e fazê-los voltar para ele, mas o povo parece estar obstinado a fazer o que é errado. Bom, Elias vai aparecer agora e vai esquentar essa história, né? Deus tentando recuperar o seu povo. Vamos ver se vai dar certo. Bom, e você, gostou? Tem gostado? Dá o seu gosto no nosso vídeo. Põe nos comentários o que Deus tem falado consigo e, claro, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.